Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver neste vídeo algumas equações trigonométricas, isto referente então ao tema de trigonometria do 11º ano. Vou então resolver neste vídeo estas 5 equações trigonométricas que podem visualizar aqui. Tentei variar um pouco as estratégias, obviamente para vocês ficarem mais ricos. Vou então resolver cada uma destas equações num slide individual. Ok, vamos então começar pela primeira, onde temos 2 cosseno de x igual a menos raiz de 3. Estas equações é para resolver as equações gerais, ou seja, eu não tenho aqui um determinado intervalo que vou ter soluções pontuais. A resolução disto, a solução será uma expressão geral de todas as soluções possíveis que esta equação poderia tomar. Depois, no outro vídeo, farei então uma situação onde resolvo uma equação num determinado intervalo, obtendo então soluções pontuais. Neste caso, ou melhor, nestes 5 casos, vou então resolver as equações gerais. Bem, como é que resolvemos isto? A estratégia, em primeiro lugar, é isolar exatamente a razão trigonométrica no primeiro membro. Sendo assim, vou ter que dividir aqui por 2 o primeiro membro e, obviamente, divido também o segundo, ficando então com cosseno de x, porque 2 a dividir por 2 dá 1, igual então a menos raiz de 3 sobre 2. Nesta fase, o que é que vocês têm que fazer? Têm que chegar aqui a este valor que tem exatamente o cosseno e vão ter que fazer uma pergunta, que é exatamente qual é o ângulo onde o cosseno é exatamente menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o que vão determinar aqui há de ser então um ângulo alfa, que é exatamente igual. Como é que eu determino o ângulo cujo cosseno dá isto? Aplicando então o cosseno menos 1, exatamente menos raiz de 3 sobre 2. Podem então fazer este cálculo na calculadora. Este raiz de 3 sobre 2 vai ser um valor de referência e se fizessem então a operação na calculadora, vocês tinham então que este alfa seria exatamente igual. Se tiverem a calculadora em graus, seria então 150 graus, ou então 150 graus seria π menos π sobre 3, 5π sobre 6. Isto já seria o resultado em radianos. Ok, isto fazendo na calculadora. Mas eu consigo fazer isto sem então aplicar a calculadora, sabendo o seguinte. Aplicando então aquelas identidades que vocês trabalham na redução ao primeiro quadrante. Onde é que o cosseno é exatamente, por exemplo, raiz 3 sobre 2? Se eu tivesse exatamente raiz 3 sobre 2, o cosseno de um ângulo é exatamente raiz 3 sobre 2, exatamente em π sobre 6. Okay? Daqueles ângulos, daquela tabelazinha que vocês têm de conhecer, dos ângulos de referência. O cosseno em π sobre 6, desenhando aqui o círculo, por exemplo, dar-me exatamente raiz 3 sobre 2. Agora, onde é que o cosseno volta a ter exatamente, ou seja, onde é que o cosseno tem exatamente o valor simétrico? Seria exatamente neste ângulo daqui, que a gente chamaria π menos π sobre 6. Daí existir aquela identidade trigonométrica que vos diz, imaginando que este π sobre 6 seria o nosso alfa, vocês têm que o cosseno de π menos alfa não é nada mais do que menos o cosseno de alfa, porque estamos a falar em valores simétricos. Se não quisessem entrar, então seria saber logo o ângulo, seria exatamente onde eu tenho o menos, não é? Aqui seria então o raiz de 3 sobre 2, e aqui dar-me então o menos raiz de 3 sobre 2. Sem calculadora eu sabia que o ângulo onde tinha menos raiz de 3 sobre 2 seria, por exemplo, este ângulo π menos π sobre 6, o que dá exatamente 5π sobre 6. Podendo então, vocês podem fazer isto na calculadora, não há problema nenhum. Fazem a pergunta na calculadora e ela diz-vos logo exatamente o ângulo. Bem, depois de saberem o ângulo, vocês vão escrever o seguinte: o cosseno de x é exatamente igual a quê? Ao cosseno, exatamente do ângulo que tem este valor, ou seja, ao cosseno de 5π sobre 6. Agora, nesta fase, partem então para as equações gerais do cosseno. Isto é mesmo assim que se faz, tem que saber. Quais são as equações gerais do cosseno? Vamos então pegar no ângulo que temos aqui no primeiro membro e vamos dizer que x é igual exatamente a esta primeira solução, a 5π sobre 6 mais 2kπ. Isto para valores de k pertencente então aos números inteiros, ou seja, a z. Isto é para quê? Para eu dar voltas certas. Né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui uma solução em raiz 3 sobre 2.
Mas se eu der exatamente uma volta inteira ao círculo, eu volto a ter uma solução, dou mais uma volta, tenho outra vez a mesma solução, mais uma volta à mesma solução, mais uma volta à mesma solução. Isto é que é o significado do 2kπ. 2π é exatamente uma volta e este k pertencente aos números inteiros, pode ser, por exemplo, quando o k é 1, eu terei então este ângulo mais 2π, que seria uma volta. Se o k for 2, vou ter este ângulo mais 4π, que seriam duas voltas. Ou então dar a volta, mas pelo sentido negativo, que seria, por exemplo, se o k fosse menos 1, eu tinha este ângulo menos 2π, e aí daria a volta por esse sentido negativo e batia ali exatamente nessa solução. Isto é que é o significado do 2kπ. Mas o cosseno não é só igual exatamente neste ângulo. O cosseno não é só igual exatamente nesse ângulo. Os valores do cosseno, o cosseno tem valores iguais num ângulo alfa, isto pensando no círculo que vocês conhecem. O cosseno, imaginando que aqui estamos a falar de alfa, isto dá um determinado valor do cosseno, mas o cosseno tem exatamente este mesmo valor se estivermos a falar do ângulo menos alfa. Repara que este ângulo menos alfa, simétrico aqui a este alfa, o valor do cosseno, que é medido ali no eixo do x, é o mesmo valor. É o mesmo valor. Então, se é o mesmo valor, eu nas equações gerais do cosseno eu vou estar a falar em duas soluções. A primeira será esta e a segunda, ou seja, a primeira é exatamente no ângulo e a segunda é no ângulo simétrico. Sendo assim, então eu vou colocar aqui, ok, isto é a primeira solução, o x tem que ser igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, um k pertencente a z, ou então o x é igual a este ângulo, mas simétrico, ou seja, o simétrico de 5π sobre 6 seria então menos 5π sobre 6 mais 2kπ, e isto com k pertencente a z. Como me estão a pedir as equações gerais, eu não quero saber as equações num determinado intervalo, estas são as equações gerais, ou seja, esta equação dá-me todas as soluções desta equação inicial que teríamos aqui em cima. Ok, e isto está feito, é mesmo só fazerem isto. Depois, se vos pedissem as soluções num determinado intervalo, imagina de 0 a π, o que vocês teriam que fazer era atribuir valores a este k, faziam k igual a 0, substituíam k por 0 e tinham uma solução pontual. Eu vou fazer a primeira. Okay? Depois farei um vídeo mesmo onde falo de soluções pontuais, e imediatamente a seguir a este. Se o k é 0, então eu teria x igual a 5π sobre 6 mais 0, então não teria nada. Ou, e aqui teria x igual a menos 5π sobre 6 mais 0, porque k 0, então 2 vezes 0 vezes π daria 0, como é óbvio. E entre estas duas soluções, uma está dentro deste intervalo. Ou seja, esta solução estaria exatamente dentro deste intervalo de 0 a π. Esta segunda solução está fora do intervalo. Se estivessem a pensar isto como uma reta, teriam aqui o 0 e o π. Né? Estamos a falar aqui de um intervalo fechado. De 0 a π, só vamos considerar as soluções que existem exatamente entre esses valores. O menos 5π sobre 6 andaria mais ou menos aqui e estava fora. Então eu não vou considerar esta solução. Depois, o que é que fariam? Davam, por exemplo, k igual a 1. E então iam às equações gerais e substituem um k por 1, ficando então com x igual a 5π sobre 6, mais, sendo o k 1, ficariam com 2π. Ou então x igual a menos 5π sobre 6 mais 2π. Bem, esta solução que vem aqui, eu tenho a certeza que ela está fora do intervalo. Porque, se repara, 5π sobre 6, eu estou quase aqui em π. Se eu a isto juntar 2π, eu vou cair cá fora completamente. Então esta está fora. Esta aqui poderia estar dentro ou não. Não é? Podíamos ficar na dúvida. Temos aqui um negativo, temos uma soma. Podíamos ficar nesta dúvida. Vai cair fora, não é? Mas convinha mesmo fazerem as contas. Metiam ali um 1, reduziam ao mesmo denominador, multiplicando então por 6 e ficariam com x igual a menos 5π sobre 6 mais 12π sobre 6. O que dava então 12 menos 5 daria exatamente 7π sobre 6 e 7π sobre 6 andaria aqui um pouco à frente de π, ou seja, estaria fora. Também não considerava. Depois ainda não se esqueçam, teriam que atribuir valores a k negativos. A partir de agora, k é igual a 2, então ainda estava mais fora. Se k é igual a 1, eu já estou fora. Se o k fosse 2, então ainda dava mais uma volta, mais fora do intervalo. Estaria, como é óbvio. Depois teriam então que atribuir k igual a menos 1 e verificar quais seriam as soluções que então estariam dentro desse intervalo.
Mas mesmo vocês até podem testar o k igual a menos 1, que ambas as soluções vão estar fora do intervalo. Mas isso eu depois faço um vídeo onde falo então a solução seria exatamente esta, era a única solução. 5π sobre 6. E teríamos uma solução pontual, porque estaremos a falar de um intervalo fechado que vai de 0 a π. E esta seria a única solução que estaria dentro deste intervalo. Mas eu depois farei um vídeo exatamente onde falo de soluções pontuais num dado intervalo. Aqui estou a trabalhar as equações gerais e então a resposta ficaria exatamente como eu apresento aqui em cima. Seria então a solução da equação, as soluções gerais da equação que me foi apresentada. Bem, vamos então avançar para a segunda equação. Na segunda equação temos então o seno de 2x exatamente igual a menos o seno de x. O que eu tenho que fazer é encontrar exatamente uma forma de eu ter o seno de A exatamente igual ao seno de B. Eu, para partir para as equações gerais, isto tem que estar nesta forma. E este menos está aqui a estragar tudo, porque não pode estar menos, tem que estar mais. Este menos está a estragar tudo. Mas eu consigo passar o menos cá para dentro. Eu consigo passar este menos exatamente cá para dentro, pensando então no círculo trigonométrico e na redução ao primeiro quadrante. E eu sei exatamente o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui um ângulo alfa e tenho aqui um ângulo menos alfa, que é simétrico. O seno deste alfa dar-me-á exatamente este valor. Vamos imaginar que era um meio. O seno de menos alfa dá-me então este valor aqui, que seria exatamente simétrico, ou seja, menos um meio. Eu daqui posso concluir o seguinte. Eu daqui posso concluir que o seno de alfa é exatamente igual ao simétrico, né? Ou seja, a menos seno de alfa. Isto é uma daquelas identidades trigonométricas que vocês estudaram. Agora, o que eu vou fazer neste caso é exatamente ir no sentido inverso. Vocês estão habituados a ir a fazer esta passagem. Cuidado, tem aqui um erro. Isto é igual a menos o seno de menos alfa. Ok? Isto seria igual a isto. Exato, ao simétrico. Então o que eu pretendo é andar no sentido inverso, ou seja, eu quero passar este menos para dentro. Se eu passar este menos cá para dentro, isto seria aqui menos alfa, vou só apagar para não ficar confuso. Ou melhor, vocês estão habituados até a ver isto assim. Deixem-me registrar isto da forma que vocês estão habituados a ver. Teríamos então aqui eventualmente um seno de menos alfa e queríamos passá-lo então para o primeiro quadrante. Observando esta situação, vocês veem que os senos têm valores simétricos, idênticos em valor absoluto, mas simétricos, né, em valor real. Então nós podemos dizer que o seno de menos alfa, que é este ângulo onde o seno dá menos 1 meio, seria exatamente simétrico, ou seja, a menos o seno de alfa. Okay? É esta a identidade trigonométrica que vocês estão habituados a ver. Agora repara aqui na equação que o que eu pretendo é exatamente andar no sentido contrário. Eu tenho menos seno de alfa e eu quero tirar este menos daqui. Para quê? Para apanhar a equação com esta estrutura. Então é só andarem aqui para trás. Né? Podem então dizer, e isto como é uma igualdade, a igualdade funciona em ambos os sentidos, e eu posso dizer que menos o seno de alfa não é nada mais do que o seno de menos alfa, ok? Não é nada mais do que isto. Sendo assim, então este menos seno de x é equivalente a eu ter seno de menos x. Então é isso que eu vou fazer. Isto é equivalente, né? Aqui estamos sempre a trabalhar com equivalências. O seno de 2x será então igual ao seno de menos. Exato, o menos seno de x, que é isto, é igual ao seno de menos x. Exatamente. Agora, tenho a equação exatamente no formato que pretendia. A partir deste momento, vou então partir para as equações gerais do seno. São exatamente, o seno tem solução neste ângulo, ou seja, quando o 2x é exatamente igual a este menos x mais 2kπ, isto com k pertencente a z. E se repararem, o seno tem a solução idêntica neste alfa e depois neste ângulo aqui, que não é nada mais do que π menos alfa. Reparem que se eu aplicasse aqui o seno a este ângulo π menos alfa, o seno seria exatamente um meio. Então eu terei outra solução. Então, e a segunda solução seria 2x igual a π menos a primeira solução. Cuidado, então teria π menos e depois a primeira solução era menos x. Cuidado. Mais 2kπ, isto então com k pertencente a z.
Vou então fazer aqui as devidas simplificações. Este x terá então que passar para o primeiro membro, né, ficando então positivo. O que teria então 2x mais x, ou seja, 3x, igual, ficava aqui com 0 mais 2kπ, então fico com 2kπ. Isto com k pertencente, o que é que eu fiz aqui? Pertencente a z. Ou então, fazendo isto, ficava aqui com π mais x, né, porque menos com menos dá mais, e ao passar o x para o primeiro membro, ficaria com 2x menos x, porque ao passar para o primeiro membro, este mais x ficaria negativo. Então teria 2x menos x, ou seja, ficaria com x exatamente igual a π mais 2kπ. Isto com k pertencente então a z. Bem, esta equação aqui está resolvida. Esta aqui, eu não quero 3x, eu quero x, não é? Eu não quero exatamente o 3x, quero x. Então isto é fácil de fazer. Porque então eu posso dividir aqui o primeiro membro por 3 e posso dividir aqui o segundo membro por 3. Desta forma, estes 3 simplificam e fica então com um x igual a 2kπ sobre 3 com k pertencente a z. Ou então esta solução x igual a π mais 2kπ, isto para valores de k pertencente então aos números inteiros. E teria então aqui a solução geral desta equação. Ok, avançando. Vamos avançar para a próxima. Esta já é um pouco mais complexa, já começa a ter senos e cossenos na mesma equação. Repara, para eu desenvolver esta equação, eu tenho que ter um seno de A igual a um seno de B, para depois dizer que o A é igual a B, percebes? Ou então ter um cosseno de A igual a um cosseno de B, ou então ter uma tangente de A igual a uma tangente de B. Né? Para partir para as equações gerais, eu tenho que ter algo deste género. Bem, eu não tenho aqui, tenho um seno misturado com um cosseno, como é que faço isto? Olhando para o que tens aqui, tens uma multiplicação, isto é uma multiplicação igual a zero, então eu estou em condições de aplicar o anulamento do produto. Okay. E para aplicarmos o anulamento do produto, temos o seguinte: se A vezes B é igual a zero, se e só se o A for igual a zero ou então o B for igual a zero. Okay? Isto é que é o anulamento do produto. É exatamente esta ideia. Então, se eu tenho aqui esta multiplicação igual a zero, então repara no seguinte: isto há de ser o meu A do anulamento do produto e o cosseno há de ser o B. Sendo assim, então para esta multiplicação dá zero, então o seno de x tem que ser igual a zero ou o cosseno de x tem que ser igual a zero. E agora vou fazer então aqui a pergunta: qual é o ângulo cujo seno é zero? Pensando no círculo trigonométrico, né? O ângulo onde é que o seno é zero? É exatamente em 0 graus. Né? E onde é que o cosseno é exatamente zero? É exatamente em π sobre 2. Sendo assim, então podemos escrever o seguinte: isto será equivalente a eu ter o seno de x igual ao seno de zero ou o cosseno de x igual ao cosseno de π sobre 2. A partir deste momento, vamos para as equações gerais. E vamos olhar para isto separadamente. Vou olhar para esta equação dos senos e depois olharei então para esta equação dos cossenos. Nesta equação aqui dos senos, vou então escrever a equação geral, ou seja, o seno tem solução x igual então a 0 mais 2kπ para valores de k pertencente a z. Ou então o seno tem outra solução em x igual a π menos este ângulo, então teria π menos 0 mais 2kπ, isto com k pertencente a z. Agora aqui ainda vou ter que reunir com esta solução aqui dos cossenos. Teria então ou x igual, a equação geral do cosseno, x igual a π sobre 2 mais 2kπ, 2kπ, exato. Isto para valores de k, obviamente pertencente aos números inteiros. Vou só colocar aqui, k pertence a z. Ou então, onde é que o seno tem outra solução? No ângulo simétrico. Sendo assim, então x igual a menos π sobre 2 mais 2kπ, obviamente com valores de k pertencente a z. Agora vou simplificar cada uma. Né? Aqui terei x igual 0 mais 2kπ, fico com 2kπ.
com k pertencente a z, ou então aqui fica com x igual a π mais 2kπ, isto para o valor de k pertencente a z. Aqui no cosseno fica com x igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou x igual a menos π sobre 2 mais 2kπ. Tudo bem. Esta podia ser então uma solução da equação que me estão a pedir. Mas agora repara que eu posso simplificar todas estas soluções que tenho aqui. Repara agora aqui no círculo trigonométrico. Vamos analisar aqui o círculo trigonométrico. E vou marcar exatamente as 4 soluções. Isto no fundo tem aqui 4 soluções desta equação. Tenho esta aqui, onde x é igual a π. Tenho aqui o x igual a π sobre 2 e tenho x igual a menos π sobre 2. Vou então marcar, isto aqui seria 0, né? 0 mais 2kπ, se calhar para percebermos melhor o que eu vou fazer aqui. Então tenho aqui, nesta equação toda, isto é ou, não é? São tudo soluções, vamos considerá-las a todas. Esta primeira solução seria exatamente aqui no 0. Vamos pensar aqui no círculo. Só para perceberes uma forma de poder simplificar isto tudo. Podia aparecer numa questão de escolha múltipla exatamente a solução final que eu vou colocar. Tenho aqui solução em 0, então eu aqui teria uma solução em 0 graus. Tenho aqui outra solução em π. Tenho aqui outra solução em π sobre 2, que seria aqui. E tenho ainda outra solução em menos π sobre 2. Repara aqui no seguinte. Tenho uma solução em 0, depois adiciono mais π sobre 2. Tenho outra solução, depois adiciono mais π sobre 2. Tenho outra solução, adiciono mais π sobre 2. Tenho outra solução, adiciono mais π sobre 2, tenho outra solução. Então, sempre que eu adiciono π sobre 2, eu vou ter uma solução. Posso admitir que começa no 0 e vou então adicionar π sobre 2. Sendo assim, a solução, isto nem sempre é possível fazer, neste caso sim, neste caso eu vou dar uma solução que engloba já estas 4 todas juntas. Ok, vou chamar até solução geral. Como é que eu podia então escrever aqui uma expressão que me desse todas estas soluções que eu estou a falar? O x seria igual então à primeira solução, que eu vou considerar como primeira, a 0, mais, e agora estes intervalos são todos π sobre 2, então metia mais kπ sobre 2, isto com k pertencente a z. E esta expressão, que até agora podia tirar o 0 daqui, não é? Eu tenho as soluções todas. Tenho as soluções todas. Repara agora que vais atribuindo valores a k e tens exatamente todas as soluções. Se o k for 0, eu tenho esta primeira solução 0. Se o k for 1, eu tenho π sobre 2. Se o k for 2, eu tenho 2π sobre 2, que é π. Se o k for 3, tenho 3π sobre 2, que é esta solução aqui. Se o k for 4, eu tenho 2π, que é esta solução. E sempre assim. Esta seria então, obviamente aqui com k pertencente a z, esta seria então, digamos, a solução geral destas 4. Eu podia simplificar estas 4 soluções numa só. Nem sempre é possível fazer. Neste caso era porque só é possível fazer quando os intervalos entre soluções são sempre os mesmos. Sempre assim podemos então definir uma solução geral para isto tudo. E teremos então esta equação trigonométrica resolvida. Agora, teremos aqui outra, onde temos o cosseno ao quadrado de x igual a menos seno ao quadrado de x. Mais uma vez refiro que para partirmos para as soluções gerais, teremos então que ter algo deste tipo, seno igual a seno, ou cosseno igual a cosseno, ou tangente igual a tangente, que seria algo que não teríamos aqui. Podemos fazer isto por duas formas. Eu estou já a ver esta situação, isto parece-me em tudo, por exemplo, uma diferença de quadrados. Podia dizer que era a mais b vezes a menos b, sendo então aqui o a o cosseno e o b o seno. Dava para resolver assim, depois aplicava o anulamento do produto, mas isto vai ser uma resolução bastante demorada. Mas podiam aplicar aqui a diferença de quadrados, fatorizavam o primeiro membro e aplicavam então exatamente o anulamento do produto, mas isto pode ser feito de uma forma ainda mais simples. Eu, por exemplo, vou mandar aqui o menos seno ao quadrado de x para o segundo membro, ficaria então com cosseno ao quadrado de x igual a seno ao quadrado de x. E agora vocês sabem, ou deveriam saber, que pela forma fundamental da trigonometria, que é exatamente o seno ao quadrado de x
mais o cosseno ao quadrado de x, isto é igual a 1. E se eu quiser isolar aqui o seno, repara que se eu quiser isolar aqui o seno ao quadrado, eu estou em condições de dizer que este seno ao quadrado de x não é nada mais do que 1 e passa então o cosseno para o outro lado e fica 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E teria então aqui esta expressão. E é exatamente, eu vou substituir então o seno ao quadrado exatamente por isto. Assim fica então com os cossenos. Estão a perceber o filme? Espero eu. Então isto é equivalente a eu ter o cosseno ao quadrado de x igual então a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Agora, se eu passar este menos cosseno ao quadrado de x para o primeiro membro, ficaria então com cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isto havia de ser igual a 1, que seria exatamente equivalente. Cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x teria então 2 cosseno quadrado de x igual a 1. Isolando, peço desculpa. Isolando então aqui o cosseno ao quadrado, eu tenho então que o cosseno ao quadrado de x é exatamente igual. Dividindo então tudo por 2, ficaria com 1 meio. E agora, eu não quero o cosseno ao quadrado, eu quero o cosseno sozinho. Então, isto era simples, porque eu então aplicava a raiz quadrada aos dois membros e isto é equivalente. Cuidado ao passarem aqui o quadrado para a raiz. Ficavam então com o cosseno de x igual a mais ou menos, cuidado, tem que ser mais ou menos, um quadrado vai ter que ser mais ou menos, lembrem-se disso, a raiz de 1 sobre 2. Terei então aqui duas soluções. Isto é equivalente a eu dizer que o cosseno de x é exatamente igual à raiz de 1 meio, ou o cosseno de x é igual a menos a raiz de 1 meio. Se vocês racionalizarem o denominador, neste caso, seria exatamente fazerem isto, não é? Apelando então, por exemplo, às propriedades radicais, que me diz que a raiz de uma divisão ou de um quociente, para dizer melhor, é igual ao quociente das raízes, ou seja, a raiz de A a dividir por B é igual à raiz de A a dividir pela raiz de B. Eu podia então dizer aqui que esta raiz do meio não é nada mais do que a raiz de 1 sobre a raiz de 2. Raiz de 1 dá 1 e agora racionalizando multiplicava e dividia pela raiz de 2 e ficava exatamente a saber que a raiz do meio é a mesma coisa que ter a raiz de 2 sobre 2. E eu sei exatamente qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. É um valor de referência. Sendo assim, isto seria equivalente a então eu ter cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2, ou então o cosseno de x a ser igual a menos a raiz de 2 sobre 2. Perguntaria agora aqui qual é o ângulo, né? Qual é o ângulo onde o cosseno é exatamente igual a raiz de 2 sobre 2. E eu penso que aqueles que sabem aquela tabela dos ângulos de referência de cor não têm dúvidas em dizer que o cosseno é raiz de 2 sobre 2 em π sobre 4. Sendo assim, então eu dizia que isto era equivalente a eu ter cosseno de x. Caso contrário, não saibam, perguntavam à máquina o seguinte. Ou seja, determinaria um ângulo alfa que era igual ao cosseno menos 1, exatamente este valor, raiz de 2 sobre 2, e a vossa máquina diz-vos logo que é 45 graus. Ou então a radianos π sobre 4. Teria então aqui o cosseno de x exatamente igual ao cosseno de π sobre 4. Ok. Ou tenho aqui o cosseno de x. E onde é que o cosseno é exatamente menos raiz de 2 sobre 2? Se não quiserem ir à máquina, porque isto tem todas as vantagens em lembrarem-se do círculo trigonométrico, vocês sabem que o cosseno aqui, por exemplo, em π sobre 4, o cosseno tem exatamente o valor de raiz de 2 sobre 2. E aqui, neste ângulo, que não é nada mais do que o tal π menos alfa, ou seja, π menos π sobre 4, o cosseno vai ter o valor menos raiz de 2 sobre 2. Então o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2 em π sobre 4. Ou melhor, em π menos π sobre 4. E π menos π sobre 4 dá-vos exatamente 3 quartos de π. Ok? Mais uma vez vos digo que podiam perguntar à máquina. Isso fazendo então o cosseno menos 1 de menos raiz de 2 sobre 2. Então isto é igual ao cosseno de 3π sobre 4. Ok, vou então avançar aqui para o slide seguinte para então desenvolver a equação.
e teria o seguinte. Tem então que o cosseno de x é igual a π sobre 4, ou melhor, ao cosseno, melhor dizendo, ao cosseno de π sobre 4, ou o cosseno de x exatamente igual ao cosseno de 3π sobre 4. E agora vou partir então para as equações, né? As equações gerais do cosseno. Diria então que x é igual a π sobre 4. Né? A primeira solução é sempre x igual ao ângulo. Né? Estes dois ângulos têm que ser iguais. Né? Estamos aqui a falar de uma igualdade entre cossenos, só é verdadeira se os ângulos forem iguais. Daí eu dizer logo que x é igual a π sobre 4 mais 2kπ, tendo isto a ver com as voltas. Isto com k pertencente a z, ou e o x tem sempre uma segunda solução, o cosseno, melhor dizendo, tem sempre uma solução idêntica em alfa e em menos alfa, ou seja, nos ângulos simétricos. Então, a segunda solução desta equação aqui seria x igual a menos π sobre 4 mais 2kπ. Agora, ainda teria que escrever esta aqui, ou, e agora vou colocar aqui esta. Teria novamente aqui no cosseno, então ou x igual a mesma história, quando os dois cossenos são iguais, quando os ângulos são exatamente iguais, então o x teria que ser 3π sobre 4 mais 2kπ, ou então no ângulo simétrico, seria x igual a menos 3π sobre 4 mais 2kπ, isto obviamente para valores de k pertencente então a z. Isto seria a solução geral, mas mais uma vez, por causa das respostas de escolha múltipla, se quisessem simplificar estas soluções, vamos ver se é possível. Como é que fazemos? Desenhamos então o círculo trigonométrico. Vamos posicionar as soluções que temos e vemos se os intervalos entre as soluções são iguais. Bem, esta primeira solução aqui seria, vamos tratar aqui obviamente o k sendo sempre 0, que é para termos as primeiras soluções, 0 em todas. Ficaria então aqui com π sobre 4, seria esta solução aqui em π sobre 4, teria aqui uma solução. Depois tem outra solução em menos π sobre 4, que seria aqui menos π sobre 4. Depois teria outra solução aqui em 3 quartos de π, que seria exatamente este. 3 quartos de π, ou 3π sobre 4, como quiserem dizer, e teria outra solução simetricamente, relativamente aqui ao eixo do x, em menos 3π sobre 4, seria exatamente esta aqui. Teria então em menos 3π sobre 4. Como podem reparar, o intervalo entre soluções é exatamente o mesmo. Okay? Se repararem, tem aqui a primeira solução em π sobre 4 e depois se adicionarem o tal π sobre 2, têm a segunda solução. Se adicionarem mais π sobre 2, têm exatamente esta solução. Se juntarem mais π sobre 2, têm exatamente esta solução. E se adicionarem mais π sobre 2, têm exatamente novamente esta solução. Então, como é que podemos dar uma solução simplificada disto? É simples. Pensamos na primeira. Esta havia de ser a primeira. Por exemplo, eu podia dizer que era menos π sobre 4 e depois adicionar, mas para ficar assim mais normal, não tenho obviamente que fazer isto, considerar esta como sendo a primeira. Se considerassem esta, iam ter todas. Vocês têm é que ter as soluções todas. Agora, a nível de pensamento, vamos pensar na primeira e depois damos aqui os intervalos. Então teremos que o x é igual à primeira solução, que é em π sobre 4, e depois adicionamos então os intervalos iguais, que havia de ser o quê? π sobre 2. Certo? E agora atribuímos aqui o k, então teremos kπ sobre 2, isto com k pertencente a z, ou seja, o k vai estar associado aos nossos intervalos sempre iguais. Isto porquê? Agora repara no seguinte, se o k for 0, eu tenho a primeira solução em π sobre 4. Se o k for 1, eu vou ter π sobre 4 mais π sobre 2, vou ter a segunda. Se o k for 3, eu tenho então π sobre 4 mais 2π, eu tenho esta, né? Se o k for 4, vou ter esta e por aí em diante. Ok? E vão apanhar exatamente as soluções todas. Sendo assim, esta solução que estão a ver aqui seria a solução simplificada, mais simplificada possível, desta, ou melhor, desta equação que acabamos de fazer. Bem, agora, finalmente, falta então esta equação. Eu estou a variar as estratégias. Ok, eu estou a variar o tipo de equações que temos. Temos agora uma equação onde temos um seno quadrado de x, temos um seno de x sem quadrado e temos uma constante. Isto dá então para fazer de duas formas.
Eu agora que estou a olhar para esta equação, algo que eu não tinha pensado até no início seria, por exemplo, isto dá para fatorizar num binómio ao quadrado, igual a zero. Seria, por exemplo, repara, estou a ver aqui um a quadrado, estou a ver aqui um a, ou melhor, um 2a, e estou a ver isto eu podia dizer que havia de ser o quadrado, sei lá, de um binómio a mais um, né? Se eu fizer esse desenvolvimento, seria a quadrado, depois mais o dobro do primeiro pelo segundo, que me dava 2a, mais um ao quadrado, eu tinha exatamente isto, então eu podia dizer exatamente que isto, eu tinha aqui dentro seno de x mais um. E depois pegava então aqui no seno de x mais um e isto ao quadrado ter que dar zero, então o seno de x mais um teria que ser zero. Mas eu não quero entrar por aí. Seria a forma mais simples de resolver. Agora é que estou a reparar nisso. Mas eu quero vos transmitir nesta resolução uma estratégia que, por exemplo, neste caso dá para fatorizar, mas nem em todos os casos dará para fazer a fatorização. E nos casos onde não dá para fazer a fatorização no binómio, teriam que resolver exatamente como eu vou resolver este caso. Ou seja, eu vou dizer, vou falar aqui numa mudança de variável. Vou então fazer aqui uma mudança de variável. Ou seja, eu vou assumir que existe, sei lá, existe, não vou dizer x porque x já está ali, existe um y tal que esse y é exatamente igual a seno de x. Ok? Então se existe um y que é igual a seno de x, eu posso pegar aqui nesta equação e substituir o seno de x exatamente por y. Se aqui tenho seno ao quadrado de x, teria então y ao quadrado. Aqui teria 2y, não é? Porque o y é exatamente o seno de x, teria então 2y mais 1 igual a 0. E agora isto é em tudo parecido com... Em tudo não. É uma equação de segundo grau, completa, que poderíamos aplicar então a fórmula resolvente para a resolver. Teríamos então aqui o a igual a 1, o b igual a 2 e o c igual a 1. E vou então resolver para tirar os valores aqui de y. Ficaria aplicando a fórmula resolvente, teria então y igual a menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então teria 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Tudo a dividir então por 2, 2a, que seria 2 vezes 1. Sendo assim, isto seria então equivalente a eu ter que y era igual a menos 2, mais ou menos, a raiz quadrada. Aqui 2 ao quadrado é 4, e depois aqui vai dar 4 menos 4, teria então 0 sobre 2. Isto é então equivalente a eu ter y igual a menos 2, mais ou menos 0 não faz diferença, então tinha y igual a menos 2 sobre 2, o que era equivalente então a dizer que y era exatamente igual a menos 1. Ok? Então terminei o valor do y, mas isto não está resolvido, porque eu só usei esta estratégia, esta mudança de variável, para determinar aqui o valor de y. Mas eu tenho que resolver isto é para saber o x, não é para saber o y. Agora isto vai-me ajudar agora. Porque eu vou aqui à definição agora, depois de achar aqui o valor de y que sai da fórmula resolvendo, podia ter uma ou duas soluções. Né? Neste caso tinha uma, porque dava para fatorizar no quadrado do binómio. Mas poderia ter aqui o caso onde eu tinha y igual a 1 ou y igual, sei lá, a menos 1 meio, não sei, digamos. Podia ter aqui uma segunda solução. Isto é uma função quadrática, é uma equação do segundo grau. Podia ter duas soluções, neste caso só tinha uma. Agora tenho que voltar aqui a isto que defini. E vou então substituir o valor que encontrei de y exatamente pelo y que eu tinha, exatamente por este y. Sendo assim, então a equação que eu tenho, fazendo a substituição, teria então menos 1 igual a seno de x. O que até podia ler isto da direita para a esquerda, que seria mais simpático. Então teria que o seno de x era igual a menos 1. Agora, isto está muito fácil, né? Porque quando é que o seno, qual é o ângulo cujo seno dá menos 1? Pensando então no círculo trigonométrico, aqui o eixo dos y é o dos senos, então teria exatamente aqui. O seno é menos 1 em 3π sobre 2. Ok? Seno é menos 1 exatamente em 3π sobre 2. Então isto seria equivalente. Eu vou só escrever aqui na página seguinte. Eu tenho então aqui que o seno de x é igual a menos 1. E isto é então equivalente a eu ter que o seno de x seria igual ao seno de 3π sobre 2. Okay? E agora parte para as equações gerais. Agora aqui é tudo normal.
a estratégia diferente era fazerem exatamente esta mudança de variável. Quando apanham uma situação destas, seno ao quadrado de x e depois seno de x, aqui obviamente está elevado ao primeiro grau, podendo ter até cosseno ao quadrado de x mais 2 cosseno de x, ou seja, tenho uma razão trigonométrica ao quadrado de um ângulo e tenho depois uma razão trigonométrica de grau 1 do mesmo ângulo. Atenção, tem que ser do mesmo ângulo. Eu se tivesse aqui 2x já não podia fazer isto. Agora isto podia estar com cossenos, que a estratégia era a mesma. Eu dizia agora era com y era igual a cosseno de x. Se eu tivesse aqui então cossenos, ou podia ter tangentes, e então dizia que o y era igual a tangente de x, a estratégia era a mesma. Okay? Agora, resolvendo isto, vou então partir para as equações gerais do seno, que me diz que então que o seno, isto resolve-se assim, né? Terei então uma solução exatamente logo neste ângulo. Dois senos são iguais se os ângulos forem exatamente iguais. Logo então o x terá que ser igual a 3π sobre 2 mais 2kπ, isto com k pertencente a z, ou, e agora o x volta a ter o mesmo valor, né? Onde é que o seno tem o mesmo valor? Em alfa e em π menos alfa. Então o seno volta a ter o mesmo valor aqui, quando eu faço π menos este primeiro ângulo. Então teria aqui x igual a π menos 3π sobre 2 mais 2kπ. Isto com k pertencente a z. Bem, esta equação está feita. Esta equação que está aqui está feita. Tem então x igual a 3π sobre 2 mais 2kπ. Isto para valores de k pertencente a z. E aqui vou então fazer uma pequena simplificação, reduzindo ao mesmo denominador. E ficava então com 2π menos 3π, ou seja, x igual a menos π sobre 2 mais 2kπ. Ok. Isto para valores de k pertencente a z. Agora vou pensar em usar o círculo trigonométrico para ver se dá para então simplificar o que tenho aqui. E o que tenho aqui é exatamente o seguinte. Vou marcar então as soluções que tenho. Tenho aqui uma primeira solução que é esta, em 3π sobre 2. E se pensarem aqui no círculo, o 3π sobre 2 está exatamente aqui posicionado. 3π sobre 2 tem aqui uma solução. E depois a segunda solução é exatamente, repara que é no mesmo sítio, é em menos π sobre 2. Só que neste caso eu vou aqui pelo sentido positivo e nesta menos π sobre 2 eu vou no sentido negativo. Obviamente que o seno igual a menos 1 é este o único sítio onde acontece. Isto faz sentido. Okay? Por isso é que vocês não devem pensar nestas estruturas das equações gerais e não relacionar depois com o círculo trigonométrico. Okay? Obviamente que neste caso, para o seno ser igual a menos 1, é exatamente aqui neste valor, que é 3π sobre 2. Se quiserem ler como menos π sobre 2, mas é o mesmo sítio. Isto é exatamente o mesmo sítio. Neste caso, por exemplo, seno igual a 1 também só dá aqui em π sobre 2. Nós temos duas soluções, é quando o seno, por exemplo, é menor do que isto. Então batia aqui numa solução, ou seja, tinha aqui um ângulo e tinha aqui outro, tinha dois ângulos que me davam este valor do seno. Agora, quando ele é 1, exatamente só há um ângulo. Da mesma forma, aqui em 3π sobre 2, o seno é igual a menos 1. Só neste ângulo. Okay? Se o seno fosse menor do que menos 1, por exemplo, em menos 0,5, então eu traçaria aqui, ou menos 1 meio, como quiserem pensar. Então aqui tinha dois ângulos, tinha este e este, cujo seno era menos 0,5. Okay? Então neste caso, a solução, exatamente, eu agora posso dizer apenas uma destas, não há problema nenhum. Elas são idênticas, são a mesma. Então a solução poderia ser x igual a 3π sobre 2 mais 2kπ, isto com valores de k pertencente então a z, e teria então a solução o mais simplificada possível desta equação. Bem, fica então aqui as sugestões de resoluções para estas equações trigonométricas. Tentei variar um bocado, apresentar exemplos onde as estratégias de aplicação seriam diferentes. Bem, um abraço a todos.